Câncer, vamos à tiragem de 36 cartas Lenormand para maio de 2026. É uma análise esotérica com ênfase no signo de Câncer, no mês de maio de 2026 e também nas 36 posições das cartas Lenormand. Vamos começar. Esta é uma análise detalhada de cada posição, com base nos itens de tiragem de Lenormand, das 36 cartas, para maio de 2026, cruzando as previsões com o perfil típico de um nativo de Câncer e o contexto energético do período do mês de maio do ano de 2026. O canceriano, ele é regido pela Lua. Ele é uma espécie de cardeal, ele é aquático, ele é emocional. Canceriano é caseiro, protetor, intuitivo, tem a tendência a mudanças bruscas de humor. A sua segurança emocional é a base de tudo. Está seguro emocionalmente, ele está tranquilo, harmonizado. Em maio de 26, o Sol estará em Touro até o dia 20, até daqui a pouquinho, e depois em Gêmeos, o que pode criar aí um desejo de estabilidade material, seguido de uma necessidade de comunicação em movimento, às vezes conflitando com a natureza mais caseira e cautelosa do nativo de Câncer. Vamos às cartas? Interesse próximo, planos imediatos e vem o chicote. Bom, mês de maio, para o canceriano, poderá ser marcado por conflitos, discussões, tensões, especialmente no ambiente familiar, tá? Lá por casa. Preocupe-se com isso. A rotina pode ser agitada e também cheia de atritos. Cruzamento com Câncer, essa carta com Câncer, bom, é um ponto sensível, tá? Câncer é regido pela família e pela Lua. Tudo isso rege emoções. O chicote nessa casa, na casa da família, é um gatilho para a insegurança do canceriano. O canceriano tem essa coisa de, às vezes, ser inseguro. A sua reação instintiva será se fechar e também revidar de forma emocional. A previsão acerca, pode-se dizer assim, ajuda de amigos, tá? O círculo externo de confiança, não o interno, tá? Ela é essencial para mediar alguns conflitos que podem aparecer durante o mês. Isso sem desgastar ainda mais os laços familiares. Então dá uma ouvidinha no amigo, no verdadeiro amigo, tá? Não no amigo da onça. Saiba diferenciar os dois. Execução de desejos, vem os peixes. Nossa, os peixes. Basicamente é um presságio muito bom, maravilhoso às vezes, para aqueles desejos bem mais profundos. Peixes é um símbolo de abundância, espiritualidade e também de realização. Bom, o que você deseja, canceriano, está a caminho e pode superar
as suas expectativas. Quando a gente cruza tudo isso, a gente pode dizer, olha, que tem um navio lá no fundo, os peixes, a água. A água igual a câncer. Câncer é uma pessoa, é um signo de água e ressoa profundamente com a energia de peixes. Este é um sinal de que seus sonhos mais fluidos, eles podem ter um caminho aberto para se manifestar e progredir. Use a intuição, ela estará muito forte para guiá-lo na direção correta a ser seguida. No entanto, preste atenção para obstáculos, principalmente profissionais e de dinheiro, financeiro. A segurança do canceriano está ligado ao lar e também aqui, as finanças. Isso significa que, embora o sonho se realize, ele pode vir acompanhado de desafios práticos que exigirão paciência. A confissão vem o parque. O reconhecimento virá. Claro que vem através de interações sociais, no reconhecimento, no trânsito com outras pessoas até que você vai encontrar, pessoas importantes que você vai encontrar, e aí vem as realizações, podem estar aí, surgindo realizações daqueles desejos, em eventos públicos, tá? Ou então sociais que você vai participar. Mas o perigo é a estagnação. Você entrar, alcançar e ficar parado nela. Não faça isso. Não faça isso. E se for aconselhado, abra o olho. Pode ser uma pessoa inadequada, dando conselho para ficar parado. Você já conseguiu, fica parado aí que tá bom, fica quietinho, tu tá ganhando, fica quietinho. Muitas vezes, é um mau conselho. Câncer é seletivo nos seus círculos sociais e de amizade. Ele prefere grupos pequenos, grupos mais íntimos. O parque aqui é ligado mais à multidão, a eventos, a muita gente, um círculo bem maior. Isso pode ser um pouco desconfortável para o canceriano, mas é importante que ele esteja presente. Não confie em estranhos, tá? Ou aqueles conhecidos de ontem, que conheceu ontem de manhã ou hoje de manhã e já fica atendendo aos pedidos deles. Não faça isso. Apenas por estar em um ambiente de celebração, não quer dizer que ele seja seu amigo. Mantenha o seu círculo de confiança aqui, fechadinho. Amigos cabem na mão. Então, mantenha os amigos. Porque as esperanças, olha, as esperanças e os lírios, esperanças de uma vida virtuosa, esperança de uma vida digna, esperança de uma vida pacífica. Aqui tem amigos, tá? Amigos principalmente no trabalho e em casa. Desculpa, mas assim, os lírios também te jogam para um certo alerta, tá? Volta a falar naquelas pessoas inadequadas que estão surgindo no seu caminho e que vão surgir no seu caminho, que podem gerar atrasos na sua vida. No cruzamento com câncer é a busca por paz e dignidade, é a busca do canceriano por segurança emocional, no trabalho, em casa, nos relacionamentos amorosos. Câncer também é, digamos assim, um colega que cuida dos outros, tá? Ele tem muito isso no seu dia a dia, na sua constância. A promessa de ajuda de amigos no trabalho isso é excelente, tá? Pois reforça a sua rede de segurança. O canceriano costuma montar uma pequena e íntima rede de amizades e de segurança. Mas a gente volta a tocar no assunto. Cuidado com os amigos de primeira viagem, tá?
Não superidealize eles. Não se apegue assim, de repente, a quem te oferece um ombro amigo do nada, às vezes sem perceber, estará aquele amigo sendo amigo da onça, com segundas intenções. Privilegie a sua rede de amizade. Nas ações arriscadas vem a encruzilhada, é o fim de um ciclo que traz dúvidas, às vezes tristezas porque terminou. As ações arriscadas nada mais são, né, do que especulação, jogos, investimentos, coisas mais assim, eu vou ganhar um bom dinheiro, eu vou fazer. Calma, Beth, vai devagar. Reflita antes de agir nessas coisas assim, tá? Cuide do seu investimento, preste atenção, pense e repense naquele jogo do Tigrinho e Companhia Limitada. As mudanças são difíceis para o canceriano. Normalmente ele se apega muito ao passado também e também à família. Mas assim, existem riscos que devem ser calculados, sim. Agora, existem coisas que atrapalham nesses investimentos, nessas ações mais arriscadas. E são armadilhas. Então preste atenção na energia do período, se ela é realmente favorável às apostas. A melhor ação para o canceriano, na minha opinião e na minha leitura, é recuar para sua conchinha e refletir, uma vez que agir por impulso só para preencher um vazio emocional não é uma boa decisão. Até porque, olha só, senhora, para sonhos e fantasias criativas, se for uma mulher, esta carta é ela mesma, tá? Se for um homem, representa a figura feminina, uma figura que é significativa no seu relacionamento. Também tem aí uma questão de confiança. Confiança que você tem, a gente volta aqui, na questão da confiança, na questão de pessoas que você conheceu há pouco tempo e que podem ser significativas no estabelecimento de atrasos. Você acha que é seu amigo e o amigo é da onça. Se o consulente for homem, a figura feminina, mãe, esposa, namorada, irmã, coisas assim, terá um papel central em seus sonhos e projetos criativos. A amante não, tá? Presta atenção nisso. Se for mulher, o mapa indica que você é a chave para seus próprios sonhos. O alerta, nesse contexto, é chamado para o canceriano olhar para si mesmo. Será que sua insegurança ou sua tendência a confiar demais, por isso eu falo da amante, em quem não merece está atrasando os seus projetos? Presta atenção nisso. Problemas, olha aqui, problemas vêm a cavalo, problemas vêm correndo, problemas vêm de longe. Apesar de, digamos assim, poderá ser algo corajoso para implementar um plano, bom, em meio a tantos alertas de olhar bem as pessoas que estão à sua volta, olhar bem e não confiar naquilo que aparece assim de longe e de primeira, normalmente o cavaleiro, a carta cavaleiro, é uma notícia positiva que chega para quebrar tensão. No caso de câncer, ele se preocupa com o futuro da família, do lar, e acha que uma notícia que vem pode ser muito boa, uma notícia que vem de longe pode ser muito boa, talvez relacionada a um parente distante, uma herança, uma oportunidade de viagem, uma comunicação importante, uma documentação que chegue, etc, etc, etc e tal. E isso vai trazer o ânimo necessário para enfrentar o mês. Mas não esqueça dos enganos.
Porque a ingratidão, olha aqui, ó, olha aqui, ó, a ingratidão daquelas experiências que você acredita que são rebuscadas, traz a carta. Notícias realmente estão a caminho. Pode ser uma comunicação oficial, pode ser uma herança, pode ser um testamento, um registro de imóveis, um parente distante que infelizmente aconteceu alguma coisa. Mas também na carta tem documentos. E documentos trazem letras miúdas. E letras miúdas nem sempre é muito bom para quem concorda com elas sem lê-las. Então, preste atenção, mais um alerta para pessoas inadequadas. Quando a gente cruza essa carta com Câncer, vamos dizer assim, isso pode trazer à tona questões práticas, tipo documental, tipo imóveis, contratos, e também emocionais, tipo mensagem de um familiar, uma herança, uma notícia ruim. A tendência do canceriano remoer situações pode transformar uma simples comunicação num drama. Se o canceriano desconfiar das intenções daquele remetente. Pode ser, ele pode dramatizar. E também pode dramatizar pelas relações antigas, pelo passado. Porque, colegas e companheiros têm a montanha, isso que pega mais para a questão do trabalho, das parcerias. E a montanha, o que é? Nada mais é do que uma espécie de bloqueio, um atraso, uma necessidade de se ter cautela. São problemas na elaboração de quê? Aqui, de documentos. Cautela na elaboração de documentos oficiais, necessidade de pesar prós e contras. Preste atenção. A montanha representa um obstáculo bem frio e imóvel. Imóvel no sentido de não ter mobilidade, tá? No ambiente profissional, o câncer pode se sentir meio que isolado, bloqueado ou incompreendido as suas ações, as suas ideias. A sua natureza emocional pode se chocar com a frieza de alguns tipos de processos burocráticos ou a inflexibilidade de alguns colegas que não gostam muito das adaptações, de renovações. A recomendação é perfeita para câncer. Pese os prós, pese os contras, antes de qualquer reação mais emocional. Calma, Beth. Vicissitudes do destino, dificuldades, mal entendidos, aquele tédio que se instala principalmente quando você tem aqueles problemas do trabalho. O conselho é não desistir. Que as corujas, reforçam a necessidade de pesar prós e contras. De novo vem essa história. Pese prós e contras, reflita. Tenha consigo que precisa meditar. Preste atenção também em alertas sobre reputação duvidosa. As corujas muitas vezes representam fofoca, preocupações excessivas. O canceriano é sensível e isso pode ser um veneno imenso. A reputação pode ser alvo de mal-entendidos. O conselho é crucial. O câncer não deve se isolar. Deve manter ali os amigos, aqueles amigos fechados, aqueles amigos que são amigos. Ele não deve se isolar e não deve remoer sozinho. Vá até eles. Analise friamente a situação. Prós e contras, prós e contras, prós e contras. A seguir em frente sempre, sem alimentar a fofoca. Isso é muito importante. Não seja emocional. Não alimente fofoquinhas dos outros, principalmente dessas pessoas de baixa reputação. Até porque, meu Deus do céu,
os ratos chegam para roer. E aí vem perda, muitas vezes, aqui, ó, também de energia, de saúde, de paz, de harmonia. E aí eu volto àquela mão fechada, os amigos, aqueles amigos que são amigos de verdade, é um ponto de apoio, um porto seguro. O canceriano precisa se preocupar, porque os ratos, eles corroem, eles desgastam, e o câncer valoriza as suas posses, valoriza o que ele tem, tanto emocional como materialmente falando. Ele tem uma valorização muito grande, principalmente porque ele acredita na segurança, e isso pode significar um período de desgaste financeiro, tá? Ou emocional. E isso drenar as energias do canceriano. Eu creio que nesse contexto aqui, a saída é permitir que os amigos ajudem a repor essa energia. Propriedade e valores. As nuvens. Ah, meu Deus. Propriedade e valores. As nuvens normalmente trazem confusão. Confusão, incerteza, sempre na questão material. E a gente tem falado bastante aqui, durante essa tiragem de cancerianos, dos cancerianos, para as questões aqui, ó, financeiras. Então tem que prestar atenção. Preste bastante atenção, que indica que os prospectos, eles não são ruins, mas eles têm grandes problemas pela frente, tá? Eles não têm grandes problemas pela frente, tem um lado bem sombrio. Essa carta aqui, que é a carta vizinha, essa carta aqui, que é a carta da criança, que está na felicidade, na casa da felicidade, na casa da alegria, representa o nascimento de algo novo. E ela age bastante em cima das nuvens. Ela tem uma forte presença em cima das nuvens. O cruzamento Câncer, nuvens e o mês de maio, ele tem, obviamente, instabilidade para um signo que busca segurança. E isso gera ansiedade no canceriano. É crucial que o canceriano não tome decisões importantes no escuro ou mal assessorado. Aqui, ó, essa parte aqui, nada de tigrinho, nada aí de alguns investimentos meio obscuros. Vou comprar como é que diz? Criptomoeda de alguém que não é certificado, de alguém que não é bem assim. Olha, preste atenção. Sempre tem uma dica: espera a névoa passar, espera as nuvens de chuva e de tempestade irem embora. Como isso? Vai buscar clareza, meu amigo. Busca clareza. Pode ser com um amigo, mas dentro daqueles assim, ó, daqueles amigos que cabem na palma da mão. A felicidade e a alegria, a gente já tinha aberto, é a criança. E a criança é nascimento de algo novo. É um empreendimento que será bem sucedido no início. E aqui eu estou dizendo, no início será bem sucedido. Mas existe uma outra coisa que se chama perda da infância. Por que eu falo da perda da infância? Porque existe ciúmes, existe inveja, existe coisas ruins de outras pessoas que estão por perto, que estão na volta. É preciso ter paciência para levar o seu empreendimento em frente, porque você vai levar muito ataque. Muito ataque. A energia da criança é sempre maravilhosa.
Câncer é um signo ligado à maternidade, à paternidade, também ao cuidado do outro. E pode indicar aí que esse projeto criativo que você está fazendo, ou então o seu hobby, ou até mesmo a chegada de um bebê, uma criança ou de uma pessoa nova na família, vire uma boa e uma grande alegria. Mas voltamos à questão. Se é projeto, se é coisas materiais, se é negócio, fica o alerta contra a ingenuidade do canceriano. É importante não se empolgar com aquelas coisas novas que vem chegando. Entende? Aqueles amigos que de hoje de manhã, confie naqueles que estão sempre aqui na sua mão, aqueles amigos que são amigos, certo? Se proteja. A gente tem o amor e o carinho. Flores para ele nessa casa. Excelente, excelente, promessa de grande amor, de casamento, de boa saúde, de boas energias. E a gente volta quando junta aqui, ó. Quando junta aqui. Vamos pensar naquelas pessoas inadequadas que surgem para roer o nosso projeto, nos dão maus conselhos. O amor, o romance, a beleza de Câncer é muito importante para ele esses fatores. Aqui há um florescimento, aqui há uma coisa que é positiva, boa, uma relação gostosa. Mas eu diria o seguinte: mantenha os pés no chão, tá? Não confunda paixão com segurança. Câncer tem uma tendência a se entregar bem rápido às coisas e de repente se perder sua própria identidade. Não faça isso. Mantenha os pés no chão, porque o sucesso está na família. O sucesso profissional está no bem-estar familiar. O bem-estar familiar está numa garantia de um relacionamento sólido. Esforços serão coroados, né? Essa casa aqui é a casa dos sucessos profissionais e bem-estar familiar. E caiu a casa. Simboliza uma base sólida. O mais importante para Câncer, ter a casa nessa posição, é um sinal extremamente positivo. O sucesso profissional virá, mas a verdadeira recompensa será a harmonia, será a segurança e principalmente a segurança e a harmonia do lar, para que você possa ter segurança e harmonia e sucesso lá fora. Isso falando financeiramente, falando nos negócios, falando nas relações. Poderá haver aí um evento significativo que vai fazer você mudar de emprego, mudar de casa. E muitas vezes essa mudança pode gerar algum tipo de estresse, tá? Mas será benéfica no longo prazo. O navio, laços, casados, relacionamentos, navio, sucesso, navio, mudança, viagem, a gente volta, né? Porque aqui já se falou em mudança, viagem, destruição de estereótipos, né? Isso é interessante, ainda mais para Câncer. Confiança, mas ele volta. Engraçado, vem outro alerta. Ele volta aqui a trabalhar, ó. Ele volta a trabalhar aqui, ó. Ele volta a trabalhar, coruja,
ratos, nuvem, criança, flores, a casa e o navio. É uma sequência de alertas contra pessoas de má índole, pessoas que se fingem, pessoas inadequadas. Uma boa ideia é você dar mais atenção para o seu parceiro, tá? Pro seu parceiro. Faça que nem um navio, movimente-se, não fique parado no porto. Faça movimento, quebre a rotina do cotidiano, arranje um barzinho, arranje uma praia, arranje coisas para fazer fora. Leve, quebre a rotina, pode ser uma viagem a dois, pode ser uma mudança na dinâmica do casal, pode ser coisas da rotina do lar. Isso pode ser um pouco desafiador para Câncer, mas tenha certeza, essa pequena mudança vai gerar mais harmonia e mais solidez no seu relacionamento com o seu parceiro. Tá bom? Preocupações? Preocupações, o Monsenhor. Olha, um Monsenhor para um homem, preocupações para um homem, nesse caso pode ser o próprio canceriano. Se for uma mulher, se você for uma mulher, poderá ser o seu parceiro. Normalmente o Monsenhor é sinal, nessa casa é sinal de boa sorte. Pode corajosamente implementar um plano, por exemplo, sabe aquele plano lá? Eu vou viajar, nós vamos sair, nós vamos parará, vamos mudar a rotina, quebrar estereótipos, coisitas e tal. Se o canceriano for homem, né, canceriano, talvez seja a própria sorte, talvez só possa vislumbre agir com coragem. Se for uma canceriana, se for mulher, poderá ser o seu parceiro, o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, né? Uma fonte de estabilidade, um sinal de boa sorte para superar as preocupações do mês. Se tiver questões da relação pai com a família, né, com o pai, se for uma canceriana, também pode entrar nessa, para alguns, né? Alguns podem se ver representados nessa opção. Relações harmoniosas, o livro. Segredos, obstáculos em assuntos profissionais, é o surgimento, de novo, né? Vamos bater na mesma tecla, o surgimento do amigo da onça. A harmonia pode ser abalada pela revelação de um segredo. Um segredo, a confiança é a base de qualquer relação. E aí a gente lembra daqui, ó. Certo? Esse segredo pode ser uma fofoca, tá? Uma revelação inesperada, uma coisa que venha e crie um abalo sísmico, por exemplo. E pode ser até uma verdade. Não precisa ser uma fofoca, pode ser uma verdade. Uma verdade difícil de engolir, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Mas aí vem aquela coisa, a ideia é aceitar as verdades. A gente não é de todo santinho, ou de todo certinho e de todo o dono da razão. Às vezes a gente precisa ouvir verdades para realinhar. E a gente só consegue isso com cabeça fria, viu? Cabeça muito fria, não só com o coração machucado. Seja mais racional, viu, canceriano? Eu sei que é difícil para você, mas fique mais racional. Porque, felicidade inesperada, o túmulo. Normalmente isso aqui é símbolo de perda, tá? Mas também eu gosto de pensar que é uma pausa para mudança, uma pausa para reflexão, uma pausa para novas oportunidades, indicando uma ruptura nas relações, tá?
a felicidade inesperada e o túmulo. Bom, quem sabe a felicidade inesperada pode ser o fim de uma relação. Ela pode vir disfarçada de fim de uma relação, de fim de um ciclo, né? O canceriano tem dificuldade em deixar as coisas irem embora ao natural. E talvez esse aqui seja uma visão para o canceriano de um chamado para desapegar do que realmente já acabou. Já acabou, seja um relacionamento, um emprego ou uma crença para que... e você fica ali batendo estaca em algo que não vai funcionar mais. Então, olha aqui, ó. Mudança. Algo novo. Vai para frente. Dê a pausa. Dê uma parada para que algo novo possa vir, possa aparecer. Também passa por uma questão de recuperação emocional, tá? Quando você dá aquela pausa, recupera emocionalmente também. Olha o engano, olha a fraude, olha o urso, ciúme e inveja. Pode ter um jogo duplo aí, né? Uma falsidade, uma ajuda por interesse próprio. Quando eu digo isso, é alguém querendo vir ajudar por interesse próprio. É uma espécie de um engano, de uma espécie de ajuda em volta em engano. Ele está te enganando porque ele tem um interesse e quer te passar para trás. De repente é interessante dar uma olhada e acompanhar o que os pais estão pensando. Os pais, nessa altura, podem agir de forma protetora. Esse que não é um amigo de sempre, né? Que não é aquele amigo da palma da mão, é esse amigo que vem disfarçando as suas intenções. Ele pode vir com aquele aspecto, aquela capa, com aquela embalagem de generoso e protetor. Porque o canceriano, é um alvo fácil para quem quer se aproveitar dele. A figura do urso representa uma pessoa poderosa, tá? Mas uma pessoa bem possessiva. É preciso desconfiar de ofertas de ajuda que pareçam boas demais para ser verdade. Olha, meu pai dizia, laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Então, não é bem assim, né? Até porque, olha, confronto e rivalidade, na casa do confronto, na casa da rivalidade, chega a lua. A lua é reconhecimento, é fama, mas eu também diria que é descanso. E aqui talvez seja mais próximo a isso. Ó. Faça a pausa, identifique o amigo urso, descanse e reflita. Faça a introspecção para melhorar a sua vida. É hora de se livrar, da teia do passado. A Lua é o planeta regente do Câncer. Numa posição assim de bom conforto, a Lua traz à tona a necessidade do canceriano ter de se reconectar consigo mesmo. O confronto pode ser interno, com suas próprias emoções, e o peso também do que ele passou aí, tá? Eu diria, como aqui, ó, nesse caso, ó, para descansar, para dar uma pausa, achar o seu amigo urso, fazer uma introspecção e dar uma descansada, fazer introspecção, buscar o autoconhecimento, tá? Deixe as tralhas, as amarras, as velhas mágoas lá no passado e olhe para o presente.
E o que que tem? O presente tem a torre. Olha aqui, ó. A torre. Uma questão de longevidade, de felicidade, mas com a necessidade de analisar erros. E isso está bem claro aqui, ó. 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 Dá aquela pausa, acha o amigo urso, faça o autoconhecimento e a introspecção, analise erros. Volta aqui a questão dos pais, ó. Volta aqui a questão dos pais. Procure. Dá o crédito pro velhão lá, pra velhota lá. Papai, mamãe. Sabe aquela história? Tem um ditado que diz: o diabo sabe mais por velho do que por ser diabo. Então tá. Alerta sobre falhas por confiança em pessoas inadequadas. De novo, muito engano na sua tiragem. Os presentes, e quando eu falo de presente, é regalo, coisas boas, podem vir na forma de sabedoria, tá? Não precisa ser material, pode vir na forma de sabedoria, ou também de um período de reflexão solitária. Aqui está a torre, ó. É um presente que se dá. A introspecção, a busca de uma pausa para fazer a introspecção, o autoconhecimento e a busca de coisas novas. Vai visitar os pais, é uma boa também para quem mora longe. Um presente para o coração do canceriano. Mas assim, a torre é uma espécie de isolamento. Mas aqui, ó, você tem amigos. Você tem amigos. Não transforme a torre numa torre de marfim por causa da desconfiança desmedida. Não vire paranoia, tá? Porque existe amizade, olha que coisa mais boa. Existe amizade e lealdade. Na casa da amizade e da lealdade, as cegonhas, símbolo de felicidade. E aqui a gente volta a bater na tecla dos pais, de família forte, de lar. E aqui, voltamos aqui, ó. Questão do navio. Lembra do navio que a gente falou lá que pode sair uma viagem? Cadê o navio? O navio tá aqui, ó. Pode sair uma viagem, ó, pro lar. Uma viagem pro lar. Vai visitar o pai. É uma boa, tá? Porque vai ser um símbolo de boa sorte. A cegonha associada à família, tá? Ao lar, é das melhores cartas que existem nessa tiragem para câncer, tá? Reforça a mensagem aqui da casa, ó. A mensagem da casa, queria a casa. A mensagem aqui da casa, aqui, ó. Reforça aqui, ó. Tá? Família é seu ponto seguro, é seu ponto forte, canceriano. O coração tá apertado. Vai ver papai e mamãe, vovó, tá? Mudanças positivas no lar. Pode ocorrer gravidez. Por quê? Porque uma cegonha normalmente se liga com criança, né? Mas pode ser para outros pode ser uma reforma. E para outros, algum tipo de mudança. E essa mudança já foi falada aqui, ó. Essa mudança já foi falada aqui, ó. Aqui, ó. Né? Talvez mudança de emprego. Status, promoção, sol. E aqui a gente junta aqui, ó, mudança de emprego, ó. Perspectivas brilhantes, fama, riqueza, realização de desejos. Eu sempre digo, existe um mas, e o mas, sempre um mas. Talvez existam obstáculos profissionais, tá? O Sol é o oposto da Lua. O Sol é o oposto da Lua, mas ambos são astros muito importantes na nossa vida, na vida de nós aqui, meros mortais. O canceriano, o Sol,
Para o canceriano, o Sol traz clareza emocional e sucesso exterior. É um grande desejo que pode vir aí a se realizar. O Sol vem para ofuscar algum tipo de obstáculo. No entanto, a ressalva é importante: o caminho até o topo não é fácil para ninguém, especialmente na área de trabalho. E no trabalho a gente já falou aqui, talvez haja mudanças no trabalho, para que você possa brilhar. Olha a âncora, cooperação. Âncora, força, constância, segurança, fé, esperança, alerta sobre confiança em pessoas inadequadas. Voltamos àquela velha lenga-lenga. A âncora é o que Câncer mais deseja, digamos assim. O que é a âncora? Segurança. O que é a âncora? Estabilidade. Na casa cooperação indica que as parcerias certas trarão exatamente isso. O alerta, eu creio que é o fio da meada. Certifique-se de que a âncora seja jogada em águas seguras, com pessoas confiáveis, com seus amigos, aqueles fechados. Uma parceria errada pode afundar o barco. Aquela parceria que, lembra que a gente vem falando aqui no Amigo Urso, ó? Aqui ó, nos segredos, nas fofocas, aquela parceria que traz coisas ruins, aquela parceria que quer o logro, aquela parceria que quer simplesmente te enganar. Planos e iniciativas, a casa 26. A casa 26 chega com o anel, a carta 25. Um acordo pode ser baseado em confiança, tá? Não precisa ser necessariamente escrito, assinado, datado, registrado em cartório ou no EGOV. Mas os vizinhos alertam para um casamento mal sucedido. Aqui, ó. Veio na hora. Os vizinhos alertam para um casamento mal sucedido, para intriga. Você que anseia por segurança, cuidado com aquele rapaz, sabe, aquele. Plano de longo prazo podem envolver um tipo de contrato, uma sociedade, um compromisso, formal ou não, só de boca. O alerta é claro para o canceriano que valoriza compromissos. Examine de forma minuciosa qualquer tipo de acordo. Não assine nada baseado apenas na emoção. Eu diria mais, não assine nada apenas baseado na confiança cega daquelas pessoas que não são aquelas pessoas que você não conta na mão. Aquele cara que chegou e pode gerar intriga, pode estar querendo sabotar a união de vocês, daquele grupo fechado que você tem, né? E vem trabalhando para isso. Aquela cobrinha, essa pessoa mal intencionada, cuide dela. Circunstâncias, traição, engano, ciúme, duplicidade. Alguém quer te machucar. Se quer a paz, prepara-te para a guerra, tem esse ditado que é muito claro. No canceriano, olha, essa carta aqui para ele é uma circunstância externa muito perigosa, tá? Uma cobra no caminho representa uma pessoa enganosa, uma raposa, um engano, uma situação traiçoeira. O canceriano tem uma mania de confiar na intuição. E esse é um momento que o canceriano deve usá-lo ao máximo. Se algo parecer errado, normalmente está errado, viu? Proteja-se. Proteja-se principalmente espiritualmente e mentalmente. Para quê? Para que você possa defender o seu território. Infortúnio, coração. Na casa do infortúnio, o favor do destino, uma ajuda inesperada, alegria, união feliz, sinal de boa sorte com o coração.
É quase uma contradição com o nome infortúnio, tá? O coração e infortúnio não são coisas opostas. O que poderia ser um grande problema se transforma em algo muito bom e agradável. O canceriano, ele pode, para isso pode significar que uma dor de coração, tá? Uma dor de coração, uma briga, um desentendimento, se resolverá de forma inesperada, trazendo ainda mais união. Interessante isso. Preste atenção nisso. Honra e glória vem à árvore com toda a sua altivez, boa saúde, desejos realizados e a sensação de que o alvo está próximo e você está forte. Tudo isso aqui é... A árvore é toda uma simbologia de bem-estar emocional para o canceriano. A honra virá da sua própria vitalidade e aí também da perseverança. Sentir-se bem fisicamente permitirá que o canceriano persiga seus objetivos com mais confiança, tá bom? Vamos ver críticas? Uma longa e forte amizade, sabe aqueles que eu falo, quando eu fecho a mão assim e conto nos dedos os amigos, uma longa e forte amizade. É hora de trabalhar o círculo de comunicação dos seus amigos e cuidar para aqueles que tentam furar, já foi dito isso muito aqui, furar a solidez das suas relações, pessoas que querem abusar da sua confiança. A crítica, o cão na crítica, poderia ser até algo negativo, mas nesse caso, como é o cão, ele se transforma num conselho sobre a amizade. O canceriano que é um amigo leal, e junto com essa carta que diz sua lealdade é sua força, mas também pode ser sua fraqueza. Porque, olha ao redor, alguns amigos, entre aspas, pode estar querendo abusar da sua confiança, destruir o que realmente é belo, é bom, é de confiança e é amizade. O que eu posso dizer? Meu amigo identificou, sabe? Tem aqui atrás, aqui, ó, o túmulo, o urso, tem o túmulo e o urso. E a torre, identificou a cegonha, identificou, faz o limpo. Identificou quem é o amigo da onça, faz o limpa no círculo social. E aí sim, tu vai honrar as amizades que são verdadeiras, aquelas que te dão força, que te dão consistência e que te dão base muito boa que o canceriano admira e precisa. Perspectivas para o futuro? A cruz. Perspectivas para o futuro. Todo mundo tem uma cruz para carregar, não adianta. É um desafio do destino, é aquela previsão de sofrimento, mas isso aqui não quer dizer que seja ruim de todo. E a gente volta a bater nos amigos, tá? Amigos de verdade, sempre ajudam. O futuro próximo reserva um fardo, tá? A ser carregado. A gente já viu muito falar sobre isso. O câncer já carrega um peso que é ser emocional ao extremo. E isso pode parecer opressor, tá? A mensagem é resiliência. O caminho não é fácil e nunca se disse que é, até porque a gente está aqui para aprender. E a gente não precisa percorrer sozinho, desde que esteja com aqueles que são próximos da gente e que fazem a nossa fortaleza. Apoie-se nos amigos e na família para suportar a cruz do momento, tá? Abundância, riqueza, foice. Bom, a foice é perigo, tá? Perigo pode ser evitado, claro, e se usar toda a tua intuição, toda a tua fortaleza e toda a tua sabedoria, toda a tua sapiência, viu, canceriano,
para evitar e para estar pronto para desafiar o destino. Nessa posição aqui, na riqueza e abundância, e vem a foice, ela traz um alerta redobrado com a saúde, tá? Com a integridade física. Cuidado com acidentes, principalmente. E não se descuide com o próprio corpo quanto com as emoções. Emoções também fazem parte do bem-estar, da harmonia e da solidez e da segurança que o canceriano precisa. Evite descuidos, então. Negligências, o trevo. Normalmente o trevo é sucesso, felicidade, boa sorte, mas também tem um alerta, vai acontecer aquilo que você tem medo. Por quê? Porque sua maior negligência pode ser o pessimismo, simples. Botou na cabeça e tá lá, pensando coisa ruim. O trevo traz sorte, mas o texto dessa carta sugere que o medo pode atrair exatamente o que se quer evitar. Para câncer, porque o canceriano tem um problema, ele tende a imaginar sempre o pior cenário. Preste atenção. Você tem essa mania. Então confie na sorte, foque no positivo para não criar profecias que sejam autorrealizáveis. O pensamento é poderoso. Recompensa, estrelas, inspiração criativa, sinal de boa sorte nos céus da noite, as estrelas. Clareza, inspiração, depois de tanta nebulosidade, né? Ali atrás, logo atrás, as estrelas aparecem para guiar o canceriano. Os sonhos, sua intuição, se bem usados, poderão mostrar sempre um passo adiante. Autoridade e poder tem a chave. Na realidade, é um movimento em direção a novos objetivos com as soluções mais certas para transpor os obstáculos que aparecem. É como a montanha que apareceu lá atrás. Sempre se terá uma montanha na vida da gente, sempre terá obstáculos e a gente tem que encará-los, tá? A chave para o poder pessoal, agora no mês de maio, se encontra na solução certa para um problema que parece sem saída. Sempre tem essas coisas assim, eu não sei como resolver, eu não sei. Até o momento que você dá uma parada, dá uma pensada, dá aquela refletida e a intuição, a sua mente intuitiva, ela busca e consegue encontrar uma chave emocional que destrava essas situações essas situações não agradáveis, situações que obstaculizam a solução. Os problemas existem, as soluções também, basicamente isso. Vamos para o fim? A gente fecha com a raposa na saúde. Meu Deus, a raposa engana a traição de um amigo, um alerta, digamos, bem sério para o canceriano que trabalha com poucos amigos e com um trabalho de solidez. Preste atenção, uma dica, achou que o médico deu um diagnóstico, sabe, às vezes é bom ver uma segunda opinião. Vamos assim, ó, a raposa, e se a gente der uma olhadinha aqui atrás, ó, vamos dar uma olhadinha aqui atrás, ó, tem a foice, sabe? O perigo e a astúcia do perigo. Não confie cegamente em tudo que é dito para você. Busque uma segunda opinião. O corpo fala e a sua intuição
a sua intuição, use 100% ela. Se o diagnóstico não só é verdadeiro para você, investigue, tá? Desconfie de tratamentos milagrosos. Esse negócio de que tomou, virou, tomou, resolveu, não é bem assim. Ah, toma esse remédio aqui que vai sair a pedra do teu rim. Não. Vá no médico, veja uma opinião, vá no médico, vá em outro, veja uma outra opinião. E amigos querem ajudar a gente, mas o que é bom para um corpo não pode não ser bom para outro corpo. Às vezes o conselho pode acabar sendo errado, tá? Principalmente um conselho de saúde. Muita gente diz, tá com pedra no rins, toma chá de quebra tudo. Aí o outro vem, não, toma o chá, toma água da casca do abacaxi, não, toma do abacate. Não, faz isso, faz aquilo. Vai no médico, não gostou do que o médico falou, procura outro. Por quê? Porque é seu direito como consumidor e principalmente como pessoa, tá bom? E não cai na primeira esparrela de um amigo, não. A intuição é positiva? É positiva, mas a ciência também. Maio de 2026 se apresenta como um mês de profunda dualidade para os nativos de Câncer, tenha certeza disso. A energia está dividida entre um forte potencial de realização material, olha aqui, os peixes, um navio, cadê o navio, o sol. Cadê o navio? Sumiu o navio está aqui. O navio, peixes, navio e o sol. Peixes, navio e o sol. Essas três cartas, elas formam uma corrente muito forte de bem-estar, tá? Mas também alerta para conflitos, desgastes, necessidade de cuidado extremo com a saúde e finanças. E aí a gente vem aqui, a raposa, a foice, o chicote, e os ratos, enfim, tudo que rói a nossa parte material. O mês começou com um aviso claro sobre alguns conflitos familiares, mas o canceriano, nativo de Câncer, tem uma intuição e uma sensibilidade muito aguçada e poderá navegar aí nessas águas turbulentas de forma tranquila, se refletir, se trabalhar a ideia de procurar a chave para o sucesso. E ela passa por moderação, tá? Câncer tende a se resguardar em uma casca diante de problemas, mas aqui, quando a gente olha aqui montanha e livro, pode ser prejudicial isso, tá? Tanto a montanha quanto o livro mostram algo prejudicial. A ajuda de amigos e parceiros confiáveis será um fator determinante para superar aqueles tipos de obstáculos que aparecem em abundância no seu jogo. Há um aviso muito sério sobre a possibilidade de acidentes lá na foice, tá? A possibilidade com problemas de saúde, e que passa aqui, pela raposa também. Então, atenção redobrada. No aspecto amoroso e familiar, o período é extremamente positivo. Se a gente parar para pensar, tem aqui uma sequência muito interessante. Parar para olhar aqui, a cegonha, a casa, as flores e o coração. Aqui a criança, as flores e a casa. E o navio. Certo? Bom, essa sequência, ali na frente também com a cegonha, mais à frente, mostra uma harmonia e uma sensação de porto seguro, tá? Que é exatamente o que o canceriano precisa para se sentir confiante. Ele precisa disso, de segurança. No entanto, a confiança em si mesmo pode ser abalada por notícias ou informações que virão à tona. E é simples, é a carta e o livro, exigindo maturidade para lidar com
os segredos que aparecerem, as letras miúdas e aqueles segredos, aquelas fofocas. Maio será um mês de colheita, tá? Mas a foice, ela está afiada. Então, quando eu digo que a foice está afiada, eu posso entender assim, eu posso colher bastante frutos, tá? Porque a foice, ela é perigosa, ainda mais muito afiada, ela é perigosa, mas com descuido. O descuido pode causar cortes profundos no canceriano, mas o bom uso dela, vão colher frutos, sim. Câncer precisará equilibrar na sua natureza emocional e também protetora, com a necessidade de agir com cautela e racionalidade, principalmente nesse mês agora de maio. Para o nativo de Câncer, maio é um mês para proteger o corpo, desconfiar da mente de algumas pessoas que estão chegando, confiar no seu coração e principalmente nos amigos verdadeiros. Use a sensibilidade como um radar para detectar o perigo e a desonestidade, mas não deixe que isso paralise, tá? O sucesso e a alegria estão ao seu alcance, mas exigirão que você saia da sua concha e lide com os conflitos de frente sem perder uma essência, a sua essência amorosa, a sua essência protetora. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela simpatia. Espero que a tiragem lhe ajude bastante a tomar as boas decisões, as decisões positivas, a nortear comportamento positivo para poder enfrentar este mês de maio de 2026 que está em curso. Um grande abraço a você e eu peço, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu gostei e, principalmente, fique feliz, tente harmonizar-se, tente ser feliz. Um bom dia para quem é do dia, uma boa noite para quem é da noite. Até!